Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes, livro dos Juízes, capítulo de número 11. Nós vamos estudar hoje do versículo 29 ao versículo de número 40. Juízes, capítulo 11, versículo de 29 a 40. Esse é um texto difícil de interpretar, porque ele tem uma história que é, na verdade, uma grande tragédia, e é difícil da gente entender como essa tragédia funcionou, como esse problema funcionou. Nós vamos tentar ver pelo menos duas possibilidades de interpretação desse texto, mas isso não prejudica em nada a lição que o texto nos ensina. Diz assim o texto, Juízes capítulo 11, versículo 29. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroé até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim, foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: filha minha, tu me prostras por completo. Tu passastes a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim, segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me, pois, 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes, e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele: vai. E deixou aí por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras, e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto que ele por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória das filhas de Jefté, o gileadita. Vamos orar mais uma vez? Senhor, meu Deus, diante da tua palavra, nós reconhecemos a nossa incompetência em entendê-la. Senhor, nós pedimos ao Senhor misericórdia, que o Senhor nos ajude nesse instante, nos dê graça para que possamos compreender o que a tua palavra nos ensina e, especialmente, aplicarmos isso em nossas vidas. Dá-nos graça nesse momento, Senhor, e fala conosco. É no nome santo de Cristo Jesus que nós te rogamos isso. Amém. Uma das coisas perigosas que existe na nossa relação com Deus é quando nós absorvemos a forma do mundo se relacionar com Deus e reproduzimos isso em nossa maneira de nos relacionarmos com Ele. Isso pode acontecer no formato de sincretismo, quando, por exemplo, nós passamos a adorar a Deus no formato de outras religiões, achando que esses outros formatos são igualmente válidos. Ou isso pode também se manifestar na maneira como nós nos relacionamos pessoalmente com Ele,
lidando com as orações, com os louvores, ou até mesmo com a forma dele agir, deduzindo o seu comportamento a partir daquilo que nós sabemos dos deuses que servíamos antes. Essa maneira de viver em relação a Deus, de se relacionar com Deus, a partir de uma perspectiva do mundo, é extremamente perigosa, é extremamente perniciosa. Para nos relacionarmos com Deus, meus irmãos, primeiramente precisamos saber quem Ele é. Não é possível nos relacionarmos de forma apropriada com Deus sem o conhecermos. E não existe outra maneira de conhecermos a Deus que não seja por meio da sua palavra. Nós precisamos da palavra do Senhor. Então, em qualquer aspecto que seja o nosso relacionamento com o Senhor, nós precisamos saber quem é Ele. Em segundo lugar, nós precisamos saber como Ele quer se relacionar conosco, como deve funcionar o culto a Ele, como deve funcionar nossas orações a Ele. E não com base naquilo que eu acho que é certo, como o mundo faz, e assim copiando do mundo. Nós vemos um caso aqui de um homem que, de alguma maneira, não entendeu ao certo como se relacionar com Deus e não foi de forma apropriada a sua maneira de condução. Isso trouxe para ele uma grande tragédia, no sentido de que, ao tentar se relacionar com Deus de forma equivocada, ele trouxe muito mais tristezas do que alegria para a vida dele. A história, meus irmãos, que se nos apresenta é complicada. Israel estava novamente em pecado. O capítulo número 10 iniciou assim, nos mostrando que o povo agora tinha expandido a idolatria, no versículo número 6. Não só eles adoravam Baal, Astarote, mas o texto agora nos diz que eles começaram a trazer ídolos de regiões de fora de Israel. Até então, os ídolos estavam restritos aos deuses de Canaã, os deuses da terra onde eles estavam. Agora não, o versículo 6 diz que não só os Baalins e Astarote, mas eles começaram a adorar os deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, de Amon, dos filisteus. E por conta disso mesmo, meus irmãos, a ira do Senhor se acendeu contra eles, de forma que o Senhor manda os amonitas no versículo de número 9. Os filhos de Amon, então, passaram o Jordão e o texto nos diz que tornaram o povo angustiado por causa da opressão, não só o povo da região de Gileade, mas o povo de Judá, de Benjamim e de Efraim. O povo do Senhor agora está em situação difícil e clama ao Senhor, e a resposta do Senhor é apropriada para o que eles estavam fazendo. Eles estavam procurando deuses estranhos, e a resposta do Senhor é: eu livrei vocês, desde lá atrás eu livrei vocês do Egito, versículo 11, dos amorreus, de Amon, dos filisteus, dos sidônios, dos amalequitas, dos maonitas. Eu livrei vocês de tudo isso. O que é que vocês fizeram? Me deixaram e foram servir outros deuses. Faça o seguinte agora, vão atrás desses deuses para libertar vocês. Essa resposta dura da parte de Deus levou o povo a arrepender-se, abandonar os ídolos, pelo menos momentaneamente, e pedir perdão ao Senhor. E o texto diz uma coisa belíssima, que o texto diz que o Senhor já não pôde reter a sua compaixão, versículo 16. O Senhor manifestou novamente graça, ele não conseguia reter a sua compaixão. O povo, então, se reúne numa região chamada Mispa, versículo 17, mas eles não têm liderança. Só que naquela região, entre os gileaditas, havia um homem chamado Jefté. E o texto faz questão de dizer alguns detalhes da vida dele. Por exemplo, versículo 1 diz que ele era um homem valente, então era um homem corajoso, um homem disposto para a guerra, mas ao mesmo tempo o texto para dizer que ele era filho de uma prostituta. Ele foi expulso da casa do seu pai, logo após o falecimento do seu pai, porque seus irmãos não queriam dividir a herança com ele. Ele se juntou com gente da pior espécie, versículo número 3, chamado de homens levianos. Eles, ao que tudo indica, montam uma espécie de milícia, e é assim que ele vive, como alguém perdido. Mas, de repente, o texto nos diz que os homens, os anciãos de Gileade, não viram outra saída a não ser buscar Jefté para que pudesse livrar o povo. O texto, em momento nenhum, diz que Deus levantou o profeta, que Deus mandou alguém lá. Não, o povo entendeu que Jefté era a pessoa escolhida. Então, vemos a mão escondida de Deus conduzindo todos os
eventos. Eles vão até Jefté e oferecem a Jefté a liderança do povo. Você será por cabeça. Diz, ok, se isso acontecer, eu serei por cabeça? Diz, é isso mesmo. Eles fazem um juramento diante do Senhor e então ele se torna o general do comando de Israel. Ele, como todo bom guerreiro, é sábio e manda um tratado de paz para os amonitas. O seu tratado de paz é bonito, porque em meio a uma época em que as pessoas desconheciam as escrituras, o próprio texto de Juízes vai dizer que o povo não conhecia e por isso mesmo fazia o que achava certo, nós vemos alguém como Jefté conhecendo muito bem as escrituras. Ele vai passo a passo mostrando, em primeiro lugar, como Deus deu a terra para Israel, de como aos poucos o Senhor foi conquistando essa terra para Israel. Segundo, ele mostra a dureza do coração dos amonitas e dos moabitas, e dos edomitas, que não deixando Israel passar, tentaram avançar contra Israel, no versículo 19, e aí então o Senhor entrega Seom nas mãos de Israel, e aí a terra é incorporada. E ele usa então um argumento teológico bem simples, que era: quando um Deus de vocês entrega uma terra a vocês, vocês devolvem? A resposta é não, vocês não devolvem a terra de vocês. O Deus de vocês deu, porque nós devolveríamos a terra que Deus deu a Israel. Além disso, faziam, nas contas dele, 300 anos que a terra tinha sido conquistada e ninguém tinha se levantado contra. Então, por que eles estavam fazendo isso agora? A resposta deles é: eles não deram ouvidos às palavras de Jefté. Eles versículos 29 a 40 deveria ser uns versículos de exaltação, de júbilo, de alegria, porque o texto vai nos dizer algumas coisas belíssimas a respeito de Jefté, na forma como ele guerreou e de como o Senhor entregou os inimigos nas mãos dele, mas no meio desse caminho a história ela é pausada para nos apresentar um relato paralelo que, no final das contas, se torna o relato principal, porque se torna o principal assunto do texto a partir de agora. Isso tudo porque Jefté, de alguma maneira, tentou lidar com Deus como os pagãos lidavam com seus deuses. Tem um erro crasso, um erro terrível. Isso lhe custou a felicidade de um dia que deveria ser de comemoração e se tornou, nas próprias palavras dele, um dia de calamidade. O texto, meus irmãos, de Jefté, enviado aos amonitas, está recheado de palavras do Senhor. E o tempo inteiro, a grande ênfase que ele dá é que o Senhor entregara os inimigos nas mãos de Israel. Por exemplo, se você for olhar o versículo de número 21, diz assim: o Senhor Deus de Israel entregou a Seom e a todo o seu povo nas mãos de Israel. Se você for olhar o versículo 23, o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus ante o seu povo de Israel. Notem, meus irmãos, a ideia o tempo inteiro é de que o Senhor era o Senhor da guerra, e ele sabia disso, de que nunca Israel iria vencer uma batalha a menos que o Senhor estivesse à frente deles. É tanto que ele diz isso no versículo de número 9, ele diz: olha, se o Senhor me der a mim, contra os filhos de Amon, a vitória, eu vos serei por cabeça. Ele sabe que só existe uma maneira dele vencer essa guerra, é se o Senhor entregar o povo nas mãos dele. E como é que começa o texto no versículo 29? Começa com a confirmação disso. O texto nos diz assim, versículo número 29, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Olha que coisa interessante. O texto nos diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele. É a mesma imagem que, por exemplo, vai aparecer mais à frente com relação a Sansão. Era alguém que era capacitado pelo Espírito Santo para a produção de uma obra, no caso em específico, libertar Israel. Era isso que ele tinha agora, irmãos. Ele tinha o Espírito Santo capacitando para a obra, e ele inicia, então, a sua jornada. O texto nos diz que ele vai, então, atravessando a região de Gileade e Manassés,
região de Mispa, e então ele vai avançando contra os filhos de Amon. Ele vai para vencer. Ele está cheio do Espírito Santo para ser o vencedor. Só que, de repente, ele resolve fazer uma barganha com Deus. De repente, ele resolve tentar garantir a sua vitória. É incrível porque quando nós vamos lá para Hebreus, no capítulo 11, Jefté é apresentado como um homem de fé e que sua vitória se baseia exatamente na fé. O que garantia a vitória de Jefté era a fé que ele possuía no Senhor. Fé que ele já apresentou lá atrás, dizendo que só vou ganhar se o Senhor me der. Fé que ele já apresentou na exposição que ele fez dos relatos de Israel como sendo vitorioso, porque Deus entregou os inimigos nas mãos dele. Ele já manifestou que crê. Nós vimos isso a semana passada, de como um homem que era desprezado pela sociedade, desamparado pela sociedade, de repente mostra fé, confiança no Senhor e é restaurado de uma maneira impressionante, porque de um filho de uma prostituta ele se torna um general, comandante de Israel, um juiz de Israel. Mas agora Jefté resolve fazer um voto ao Senhor. Era possível fazer votos ao Senhor? Ainda é possível fazer isso. A Bíblia vai nos dizer que um homem poderia votar alguma coisa a Deus. E, geralmente esse voto era feito no formato de gratidão. Mas o princípio por trás do voto era que eu deveria dedicar alguma coisa completamente a Deus. Então eu podia entregar algum objeto ao Senhor, por exemplo, nós vamos ver tanto no texto de Números, como Levítico, como de Deuteronômio, toda vez que vai tratar de votos, por exemplo, eu podia dedicar um bem ao Senhor, uma casa, por exemplo. Eu podia dizer, olha, eu vou dar essa casa para os senhores, e isso é meu voto. E, de repente, ele tinha que entregar essa casa para o sacerdote. Ele podia dar um animal também. Ele podia consagrar o animal. E é interessante porque ele podia, no voto, dizer, eu vou dar esse animal ao Senhor, e o animal nem ser puro, por exemplo. Não precisava ser um boi, não precisava ser um carneiro. Ele podia, inclusive, dedicar animais que não serviriam para o sacrifício, mas desde que ele entregasse, era dele. Ele também poderia entregar pessoas a si mesmo ou um filho para ser votado ao Senhor, como, por exemplo, fez Ana, que, quando orou ao Senhor, disse que se o Senhor desse a ela uma gravidez, ela dedicaria, ela entregaria esse filho ao Senhor, e realmente aconteceu. O que aconteceu é que ela engravida de Samuel, e por volta dos 5, 6 anos de idade, ela entrega Samuel para o templo, ela entrega Samuel a Eli. Então, era possível fazer isso. Mas o voto que Jefté faz aqui é ambíguo. Esse é o nosso problema. O problema é que nós não sabemos o que foi que ele votou direito aqui. Porque nós temos duas opções aqui. A primeira opção é que ele votou pelo sacrifício, pelo holocausto da própria pessoa, da filha, no caso aqui. E ela teria morrido. Uma outra opção é de que ele dedicou essa filha. Nós vamos ver essas duas opções. Mas o que nos chama a atenção aqui é que ele achou a necessidade de barganhar com Deus. Veja aí, versículo de número 30. Diz assim, fez Jefté um voto ao Senhor e disse, se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto. Vejam só o que ele está querendo. Ele quer a garantia de vencer. Ele quer uma garantia de que vai ganhar aquela guerra. Ele tem bons soldados, ele tem treinamento, ele tem experiência na área, e ele está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre ele, o que garantiria, sim, a vitória. O Senhor está, mesmo que ele não tenha dito de forma tão clara, o Senhor entregou os filhos de Amon nas mãos dele. Mas ele quer garantir. Ele quer amarrar o negócio. E a maneira dele amarrar na cabeça dele é, se eu fizer um voto a Deus, Deus vai se sentir na obrigação de me ajudar. E ele, então, faz um voto impensado, um voto tolo, um voto sem pensar direito.
esse voto, ele é ambíguo por uma série de motivos. O texto nos diz, por exemplo, que ele faz um voto, e a expressão do versículo 31 é: quem primeiro da porta de minha casa me sair ao encontro. Isso aqui é um problema, porque a gente não sabe o que ele está pensando quando ele fala quem primeiro sair da porta. Se ele está pensando, o primeiro animal que eu vi saindo da porta da minha casa quando eu estiver saindo, quando eu estiver voltando, vitorioso, a gente não sabe se ele está pensando em um escravo, de repente, saindo da casa dele, mas o que é que ele não pensou? Que era a filha dele que ia sair naquele dia. Disso ele não pensou. Então, ele faz um voto, mas faz um voto impensado. Por que é perigoso fazer um voto impensado? É porque a Bíblia é muito clara de que o Senhor vai requerer que o voto seja feito. Por exemplo, se você for no Deuteronômio, capítulo 23, versículo 22, lá diz que ninguém é obrigado a fazer voto. Ninguém é obrigado a votar nada a Deus. Você não é obrigado a fazer isso. Você vai ver, por exemplo, a mesma ideia lá em Atos, quando Ananias e Safira entregam uma parte do dinheiro para Pedro, dizendo que é o todo. Pedro mesmo diz: ninguém obrigou vocês a fazerem isso. Ninguém obrigou vocês a votarem o valor. O problema de vocês é que o dinheiro era todo de vocês resolveram dar a metade, dizendo que era o todo. Mentiram contra o Espírito Santo. Então, o problema não era eles. Se eles chegassem a dizer: olha, nós vendemos tudo e nós queremos dar a metade, ninguém não teria problema nenhum. Eles mentiram. O voto foi quebrado. Esse era o princípio do voto. O voto tinha que ser pensado para que ele não precisasse ser quebrado. No texto que nós acabamos de ler dos Salmos, e é um dentre outros Salmos, vai falar de cumprir os votos feitos ao Senhor. Então, o Senhor nunca pede que você faça voto. Ele não fica dizendo: olha, me faça um voto que eu te dou isso. Isso é barganha, isso é uma maneira estranha de se relacionar com Deus. Não é a maneira que o Senhor quer que a gente se relacione com Ele. Não é um princípio de barganha, como às vezes os crentes usam o voto como uma maneira de barganhar com Deus, de adquirir as coisas. O jejum é usado como uma maneira de barganhar com Deus. Sacrifícios, tipo, eu vou ler a Bíblia 5 vezes esse ano, eu vou ficar fazendo oração de joelho, eu vou subir um monte toda semana. Isso é sacrifício de tolo, inclusive. Então, os crentes ficam fazendo essas coisas como uma forma de barganha. Notem, não é das escrituras que se tira isso de religiões que estão fora do cristianismo. Se tira isso, por exemplo, do catolicismo, se tira isso de religiões afro e assim por diante, de prestar sacrifícios, de prestar votos para barganhar com esse Deus, para que esse Deus se sinta na obrigação de me dar uma coisa que eu quero. Quando eu passo a olhar para as relações que os povos têm com seus deuses e replicar essas relações dentro da minha relação com Deus, eu me dou mal, porque o meu Deus não se relaciona comigo nos mesmos moldes que os deuses pagãos se relacionam com os homens. Não. E Deus não é apto a barganha, meu irmão. Você precisa entender isso. Me diga uma coisa: o que você pode oferecer para alguém que tem tudo? Você não tem nada para oferecer a Deus que ele já não possua. Então, se você quer fazer um voto ao Senhor, faça como uma forma de expressão da sua vocação, como expressão da sua gratidão, da sua devoção para com Ele. Faça, mas pense bem. Ele precisa ser expressão da sua devoção, não uma barganha. Segundo, ele precisa ser muito bem pensado para que você não precise voltar atrás depois. Vai ser muito mais complicado você voltar atrás num voto feito ao Senhor. Ele não vai abrir mão desse voto que você fez. Ele não vai abrir mão. Então você precisa fazer de forma muito bem pensada. E você precisa fazer nos moldes dele, como devoção a ele, não para barganhar com ele. Foi essa a ideia de Jefté. Ele tentou barganhar com Deus. Isso foi uma desgraça na vida dele. Porque ele chega e diz: quem primeiro aparecer na minha porta,
eu voltando vitorioso, esse será do Senhor. E aí nós temos o início das ambiguidades, porque o texto diz assim: esse será do Senhor e eu oferecerei em holocausto. Então ele usa duas expressões aqui. Esse vai ser do Senhor e eu vou oferecer em holocausto. Mas a palavra que tem aqui no seu texto em português, e eu oferecerei em holocausto, é problemática, porque é uma única letra em hebraico, e ela pode significar tanto o e, como é comumente traduzido, como ela também pode significar ou. Então, alguns intérpretes olham para esse texto e dizem assim, ele está dizendo assim: quem primeiro aparecer, ou eu vou oferecer essa pessoa ao Senhor, ou eu vou oferecer a essa pessoa essa coisa em holocausto. Então, ele estaria fazendo distinção entre pessoas e animais. Como se fosse dizendo assim: se for uma pessoa, eu vou oferecer essa pessoa ao Senhor. Se for um animal, eu vou oferecer esse animal em holocausto ao Senhor. Isso porque a palavra holocausto, ela significa de maneira primária uma oferta completamente queimada ao Senhor. Então era um animal que não tirava-se nenhuma parte dele, ele todo era queimado para Deus. Isso é que significa holocausto. Mas aí vem uma segunda ambiguidade também no texto. Holocausto também pode ser uma oferta dedicada inteiramente a Deus. Então, ele poderia ser usado também, não no sentido de queimar essa oferta, mas de entregar totalmente essa oferta. E aí nós temos um problema, porque estaria dizendo que quando voltasse, se aparecesse alguém, ele iria oferecer ao Senhor, ou se aparecesse um animal, ele iria queimar completamente ao Senhor, ou ele está dizendo que ele iria oferecer essa pessoa ao Senhor e dedicar essa pessoa completamente a Deus. A gente não sabe ao certo o que ele está tratando. Primeiro, porque ele não tem a objetividade no que ele está propondo. Ele tem interesse em alguma coisa. Ele quer ganhar a guerra. Ele não se preocupa com os detalhes. Segundo, é descobrir quais eram os direitos que ele possuía de dispor da vida de alguém. A gente vai discutir isso aqui um pouco adiante. E é incrível, porque ele fazendo isso, ele faz esse voto e vai à guerra, do versículo 32, e o texto não diz que foi por causa da oferta. O texto não diz que foi por causa do voto. O texto simplesmente diz, versículo 32, que Jefté foi ao encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Veja, o mesmo padrão que ele estabeleceu nas próprias palavras dele. Ele disse lá atrás que o Senhor entregou o tempo inteiro. Agora o texto chega e diz: o Senhor entregou os filhos de Amon nas mãos de Jefté, mas não há nenhuma referência de que foi por causa do voto. O Senhor entregou por quê? Porque primeiro, lá atrás, lá no capítulo de número 10, o texto nos disse que o Senhor não teve mais como reter a sua compaixão. Que ele próprio era a resposta da oração do povo. Então, ele próprio estava cheio do Espírito Santo. Então, ele era a resposta de Deus à oração do povo. Foi por isso que Deus entregou os inimigos nas mãos de Jefté. Não foi por causa do voto. Porque Deus não atende à barganha. Deus não precisa de absolutamente nada. Então, você não pode oferecer nada que ele deseje, ao ponto de ele precisar daquilo. Ele não precisa. Não foi por causa do voto que Jefté ganhou. Jefté ganhou porque o povo se arrependeu e abandonou os ídolos. Jefté ganhou porque o Senhor manifestou compaixão e levantou um juiz para Israel. O que a gente espera que aconteça agora com a história? A gente espera que aconteça o mesmo que aconteceu com os outros. E ele foi juiz em Israel por 50 anos, e de repente houve paz em Israel, e foi resolvido o problema com os amonitas, mas não é aqui que o texto para. O texto continua com um relato terrível dessa tentativa dele em negociar com Deus, em barganhar com Deus nos moldes do mundo, barganhando com seus deuses. E aí, quando se faz um voto impensado, quando se tenta barganhar com Deus e faz uma bobagem como essa, o texto nos diz que
o dia mais feliz da sua vida vai se tornar um dia de calamidade. Vindo Jefté, pois a Mispa, a região onde ele estava morando, vindo ele para sua casa, no versículo de número 34, após ele derrotar e subjugar os filhos de Amon, no versículo 33, o texto nos diz que saiu-lhe a filha ao seu encontro. Pensa aí, imagina aí, você volta, está feliz, você está comemorando, porque Deus te deu uma grande vitória, você conseguiu vencer os inimigos, e você está voltando vitorioso para casa, doido para contar a novidade para a família, só que teve um detalhe. A notícia chegou antes dele. A família ficou sabendo da vitória. A filha ficou tão feliz, mas tão feliz, que agiu da mesma maneira como a Miriam, irmã de Moisés, agiu depois da vitória. Ela pula de alegria, ela pega uma espécie de pandeiro na mão, um adufe, e fica batendo esse pandeiro, e pulando, e cantando, e dançando, e vem para encontrar com o pai em plena felicidade. Todo pai sabe como a coisa melhor que existe no mundo é quando você sai, passa um tempo fora e volta, e os seus filhos te recebem desse jeito. Tem coisa melhor, não. E sua filha estava fazendo isso. Mas eu quero que você observe algumas informações no texto. O texto faz assim: saiu a filha ao seu encontro com adufes e danças, ela estava muito feliz, e aí o texto para e diz assim: era ela a filha única dele, e para que você não tenha dúvida de achar que ela era a única filha mulher, o texto diz assim: ele não tinha outro filho ou filha. O texto para agora e diz: Jefté só teve uma filha, ninguém mais, era filha única. Não existia um filho, não existia outra filha, só ela. Ela era a continuação da sua geração. Ela era aquela que iria continuar o seu nome. E o texto nos diz que essa moça vem pulando e dançando. Quando ele viu aquela cena, era para ser uma cena de alegria, porque ele deveria entrar na dança com ela e comemorar a vitória, mas não. Ele fez um voto impensado, ele tentou agir com Deus como o mundo agiria, e tentou barganhar com Deus e fez um voto de que quem primeiro saísse seria oferecido ao Senhor em holocausto. E o texto nos diz que quando ele viu a moça, rasgou a roupa, gritou: filha minha, tu me prostras por completo. Ele está dizendo assim: agora acabou comigo. Minha filha, você acabou comigo. Você agora se tornou a causa da minha calamidade. Ele entra em desespero. Ele diz: agora a minha vida acabou. Ele diz: eu fiz um voto ao Senhor e eu não vou voltar atrás. Eu fiz um voto ao Senhor e não vou voltar atrás. Ele precisa cumprir esse voto ao Senhor. Ele precisa atender esse voto que ele fez ao Senhor, que o Senhor cumpriu. E o Senhor fez a parte dele. O Senhor deu vitória, mesmo que a vitória não tenha sido por conta disso. Ele voltou ao Senhor, e agora Deus não vai voltar atrás em receber o voto dele. Ele precisa pagar o voto. E ele diz: eu vou precisar pagar esse voto. E ele está certo. Meu irmão, Deus não é tolo. Se você fizer um voto, Deus vai requerer que você pague esse voto. Números capítulo 30. Deus vai cobrar de você o cumprimento desse voto. Por isso que Levítico 27 diz: não faça voto. Aliás, Deuteronômio 23 diz: não faça voto. Não faça voto. Você não precisa fazer voto, mas se você fez, você vai ter que pagar. E ele diz: agora pronto, acabou minha vida. A única filha que ele tinha, ela vinha tão feliz para encontrar com ele, festejando, e o texto diz que ele fica arrasado. A calamidade, essa é a expressão que ele usa, e aí não tem palavra melhor. Desespero, calamidade, se abateu sobre ele. O pior pesadelo de um pai naquele momento. A gente não sabe ao certo o que era para ser feito, lembra? Eu disse a vocês que a gente não sabia se ele estava dizendo que iria oferecer ao Senhor uma espécie de dedicação exclusiva a Deus, ou queimar
ou matar essa pessoa e queimar. A partir do versículo de número 36, existe uma tonelada de interpretações diferentes. Eu vou trazer algumas perspectivas aqui. Todas as perspectivas são dúbias. Então, primeiramente, pode ser que ele esteja dizendo que iria dedicar essa moça completamente ao Senhor, de forma que ela não casaria e viveria agora como uma solteira, dedicada completamente ao serviço do Senhor no templo, ou se ele iria matá-la e queimá-la. Nós temos alguns problemas aqui. Primeiro, é muito claro nas Escrituras que Deus proíbe que homens e mulheres sejam queimados a ele em holocaustos. Deus proíbe isso. Mas a questão toda que se tem aqui por trás é que o período dos juízos, o povo tinha uma ignorância muito grande com relação à Escritura, então nada nos surpreende se por um acaso eles fizessem isso, nos mesmos moldes dos ímpios, queimando filhos para o Senhor, e ele estaria dizendo realmente, eu vou queimar a minha filha ao Senhor. Vejam, Deus pediu Isaac a Abraão, mas não permitiu que Isaac consolidasse o sacrifício humano. Deus nunca aceitou sacrifícios humanos. Então, esse aqui seria uma coisa nova para ser feita. Além disso, nós temos um problema bem grande aqui, que é, por que ele manteria esse voto? Porque, por exemplo, se você for para Levítico, capítulo 27, vai nos dizer que era possível remir um voto feito, impensado ao Senhor. Como seria remir um voto impensado? Você poderia pagar um valor em dinheiro para substituir o voto. Por exemplo, você poderia dizer assim, olha, eu dedico minha casa ao Senhor, o meu voto é, se isso acontecer comigo, minha casa será do Senhor. E, de repente, você vê que ia ficar sem lugar para morar. E você poderia chegar, então, para o sacerdote e dizer, olha, eu quero remir a minha casa. Ou seja, eu quero comprar a minha casa. E o sacerdote avaliava, então, a casa e a pessoa pagava ao sacerdote o valor da casa. Isso poderia ser feito com animais também. Haveria uma avaliação desse animal, e esse animal, você poderia trocar o animal ou comprar o animal. Então, ao invés de você entregar, eu prometi um boi, mas meu boi é bonito, sou pegado a ele, então você poderia pagar o valor do boi, o sacerdote ia, avaliava o boi e você pagava. Mesma coisa podia acontecer com pessoas. Se você prometia dar alguém em oferta ao Senhor, para servir ao Senhor o resto da sua vida, você podia ir lá e com o sacerdote negociar isso, e isso seria pago, você pagaria um valor, e Jefté acabou de vencer uma guerra, então ele podia financeiramente fazer isso. Além disso, os sacerdotes não aceitariam uma oferta queimada ao Senhor de uma pessoa, então ele teria que levar essa filha dele para Siló, lá no tabernáculo, e oferecer essa filha dentro do tabernáculo, pelas mãos do sacerdote. O sacerdote mataria uma pessoa para oferecer a Deus? Eu creio que não, mas o texto é ambíguo. E aí existe uma segunda possibilidade, que o que ele está dizendo aqui, na verdade, era que ele iria oferecer essa pessoa completamente ao Senhor. E então ela iria ser dedicada a Deus e não se casar. Talvez por isso a ênfase aqui. Eu quero destacar alguns pontos interessantes aqui no texto, para a gente então tratar isso aí finalmente. O texto diz assim que a moça, ela foi extremamente obediente. Vejam que moça piedosa. Veja que moça humilde e obediente. Isso aqui é fantástico. Ela entende o direito do pai de dispor dela e de dedicá-la ao Senhor, e ela acata. Vamos partir do pressuposto de que ele está dizendo, você nunca vai casar. Ela diz, tudo bem. Vamos partir do pressuposto que ele está dizendo, você vai ser oferecido em sacrifício. Ela simplesmente diz, tudo bem. É interessante porque um voto poderia ser desmanchado pelo pai da moça. Se a moça fizesse um voto e o pai não concordasse, o voto era quebrado. Ela não precisava pagar. Se uma mulher fizesse um voto e o marido dela não concordasse, o voto também seria quebrado. Então, o marido tinha poder para quebrar um voto, o pai tinha o poder para quebrar um voto, mas quem fez o voto foi o pai. Como é que ela reage? Versículo 36, ela disse, Pai meu, fizeste voto ao Senhor.
Faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Essa moça, ela manifesta uma obediência fantástica, a tal ponto que ela aponta para o próprio Deus que oferece o seu filho em nosso lugar, e ele prontamente se entrega para que a vontade do Pai seja feita. Pai, seja feita a tua vontade. Essa moça faz a mesma coisa que Cristo, em plena obediência, onde o seu Pai oferece-a como sacrifício, e ela simplesmente diz: eu aceito a sua decisão, eu acato a sua decisão. Veja o nível de obediência dessa mulher, veja o nível de obediência dessa moça, o que torna ainda mais doloroso para o coração desse pai. Ele tem uma filha fantástica, ele tem uma filha obediente a ponto de sacrificar tudo na vida para que o pai possa cumprir uma palavra. Não é? Isso é bonito. Isso aqui é alguém que honra pai e mãe. Isso aqui é alguém que cumpre o mandamento. Então, essa moça era uma moça piedosa. Ela só pede um favor. O que nos leva a pensar que pode ser que ela esteja, que o voto seria de consagração. O texto diz assim: disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá, desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e minhas companheiras. E ele disse: vai. Por 2 meses ela se foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade. As companheiras eram as amigas que iam ser as damas de companhia dela no dia do casamento dela. Era assim que funcionava. No dia do casamento, as melhores amigas dessas companheiras funcionavam como damas de companhia para ela. E ela aqui diz: eu queria 2 meses para lamentar o fato de que eu não vou me casar e que eu vou morrer sem ter um filho. Isso aqui parece uma bobagem, numa época em que as mulheres não querem se casar e quando querem se casar não querem ter filhos. Mas isso aqui em Israel era de uma dor imensa, porque essa moça não iria trazer filho para o seu pai, então ela não iria trazer um neto para ele, e então a geração dele não iria ser continuada. Ela não teria a honra de ser mãe, e toda mulher em Israel tinha a esperança de ser ela a mãe do Salvador, e ela não seria a mãe do Salvador. Então, de novo, o texto é ambíguo. Chorar a virgindade seria: eu nunca vou poder me casar por causa do meu voto, então eu preciso que minhas amigas chorem comigo nesses dias, e elas vão com ela para chorar por 2 meses. Mas poderia ser também que ela estivesse dizendo: eu vou morrer sem me casar, vou morrer virgem. Eu queria chorar com minhas amigas justamente pelo fato de que eu vou morrer sem cumprir o meu papel de mãe. O texto diz, versículo 40, que essas moças continuaram por anos seguintes, por 4 dias, lamentando, saindo uma vez ao ano, lamentando pela filha de Jefté. E aí vemos de novo a ambiguidade. Elas estão lamentando a morte dela, porque ela se ofereceu assim, ou elas estão lamentando a virgindade dela nunca poder ter filhos, porque o texto traz a ideia de que elas iriam cantar em memória. De novo, cantar era celebrar, era a ideia de que elas iriam lembrar-se dessa moça por ela ter se sacrificado e não se casado, mas o texto diz que era memória, então pode ser que ela tenha morrido. O texto todo fica assim, ambíguo. Ela morreu ou ela não se casou? Versículo 39 faz a mesma coisa. Ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto que ele foi proferido. O que foi que votou? A gente não sabe direito. Ele fez o que ele votou. E aí o texto para dizer: ela jamais foi possuída por varão. Então, parece que o voto era que ela nunca seria possuída por um homem, ela nunca se casaria. Mas se ela morreu, ela também nunca se casou. O texto não deixa muito claro qual era o voto. Eu prefiro pensar que não foi um sacrifício humano. Essa é a minha posição. Por quê? Primeiro, ele não iria conseguir fazer esse voto cumprido pelos sacerdotes. Os sacerdotes não iriam matar uma pessoa e oferecer ao Senhor. Segundo, ele seria convencido no caminho para Siló por várias pessoas de que ele não fizesse isso. Terceiro,
provavelmente iriam raptar essa moça e não iam permitir que a matassem. Quarto, ele podia, porque ele ficou numa condição financeira boa com a vitória, ele poderia comprar a moça, ele poderia pagar, remir a moça financeiramente por conta disso, e não matá-la. Então, existe uma série de formas dele fazer para não matar a moça. Então, eu não creio que seja que ele tinha realmente sacrificado essa moça. Mas como foi pesado para ele não ter netos? Ele só tinha uma filha. Essa filha agora não ia poder casar, ele nunca ia ter netos. A família de Jefté acaba aqui. A família de Jefté acaba aqui. Isso seria uma dor muito grande para ele. Isso com certeza foi uma dor muito grande para a família e para essa filha, que foi um exemplo de obediência, uma moça finíssima, uma filha que daria orgulho em qualquer pai. Essa filha se sacrificou, porque o pai não prestou atenção no que votava e tentou lidar com Deus de forma como o mundo lida, tentando barganhar com Deus. Seja qual for o destino aqui, ou de morte por sacrifício, ou de virgindade perpétua e não se casar, foi um sacrifício muito grande para essa moça e foi uma dor muito grande para esse pai. O que nos leva, meus irmãos, a tirarmos algumas lições para nós, como igreja hoje. Como igreja hoje. Primeira lição é: não tente lidar com Deus nos mesmos modos que o mundo lida. Essa é uma tentação muito grande da gente tentar adorar a Deus, orar a Deus, oferecer coisas a Deus, da mesma forma como o mundo faz com os seus. Meus irmãos, você não está lidando com o Padre Cícero. Senhor, se o Senhor me der uma casa, eu vou botar uma pedra na minha cabeça e vou ir caminhando até Jerusalém. Não, meu irmão, você não entendeu. Você não está lidando nos mesmos moldes. Deus não se deixa se relacionar com você pelos modos que o mundo se relaciona com seus deuses. Então, pare de confundir o Deus santo das Escrituras com os deuses do mundo. Deus não vai acatar uma relação sua com ele nos mesmos moldes. Então, para de achar que vai fazer as 7 semanas da vocação, que você vai fazer sei lá, a corrente das 7 semanas para você conseguir arranjar um casamento. Meu irmão, não confunda Deus com Santo Antônio que faz casamento, com São José que arranja chuva, com Padre Cícero que te tira de uma muleta. Não confunda o Senhor com a adoração que os ímpios pagam aos seus deuses, que os não cristãos pagam aos seus deuses. Não confunda a relação. Você não pode se relacionar com Deus nos mesmos moldes. Então, abandone esse negócio de rosa ungida, de sal grosso, de copo d'água, de corrente. Meu irmão, isso aí não é a maneira do crente se relacionar com Deus. Deus não se relaciona conosco desse jeito. O povo de Deus volta a se relacionar com Deus de forma equivocada porque não conhecem a Deus. Nós precisamos conhecer ao Senhor, nós precisamos conhecer quem Ele é e a maneira graciosa e misericordiosa com a qual Ele se relaciona conosco. Ou você acha, meu irmão, que Deus vai querer alguma coisa de você para te dar alguma coisa? Por que você acha que pode dar para Deus e barganhar com Deus para que Ele possa te dar alguma coisa? Então, essa é a segunda lição. Pare de querer barganhar com Deus. Pare de querer comprar o favor de Deus. Meu irmão, não é possível você comprar. Ou você acha que um joelho calejado, porque pro resto da sua vida você vai orar de joelho, Deus vai dizer, eu gostei da ideia, que ele fique com o joelho calejado, eu quero esse. Você acha que Deus vai chegar e se satisfazer com um negócio desse? Você acha que ele vai dizer assim, ok, eu vou dar só por causa do joelho calejado dele? Você acha mesmo? Você acha mesmo? Você acha que Deus vai mudar as suas estratégias e planos e vai te dar aquilo só porque você prometeu alguma coisa que para Ele não vai fazer diferença nenhuma? Se você quer votar ao Senhor, vote por dedicação, por devoção a Deus, porque você o ama muito e você quer dar a Ele uma coisa que para você é valiosa, mas que você queria dar a Ele com um coração grato, mas não para comprar de Deus algum favor, porque não existe nada que você possua que possa garantir uma barganha com Deus. Deus não precisa disso que você vai oferecer.
Se tiver de atender a sua oração, é por graça e por misericórdia, e vai continuar sendo assim. Então, não faça jejum achando que Deus vai sentir pena de você por causa do seu jejum. Faça jejum porque você quer se dedicar ao Senhor e abrir mão do seu alimento para gastar tempo em oração e dizer ao seu corpo que seu corpo precisa mais da presença de Deus do que de comida. Faça por isso, mas não faça achando que porque você jejuou, Deus te deu alguma coisa. Não seja louco para pensar nisso. Deus não aceita barganha. Deus não aceita barganha. Então, minha irmã, meu irmão, ficam duas lições. Primeiro, não lide com Deus da forma como você vê o mundo lidando com seus deuses. Lide com Deus, se relacione com Ele, na forma como Ele quer se relacionar com você. Segundo, para de fazer barganha com Deus. 7 semanas, uma novena, não vai te dar o que você está querendo. Um sacrifício, subir montanha, orar de madrugada, não vai te trazer a resposta. Ficar de joelho num pé só, andando de costas com a pedra na cabeça, isso não vai te trazer coisa nenhuma. Então, pare de fazer votos impensados. Pare de tentar fazer sacrifícios loucos, achando que isso vai barganhar com Deus. Isso não vai. Deus não precisa disso. Se você quiser votar alguma coisa assim, eu vote. Vote muito consciente. Pense muito bem o que você está prometendo, você não vai poder quebrar isso. E faça esse voto com a expressão da sua devoção a Ele. Com o seu coração completamente dedicado a Ele. Não porque você quer alguma coisa dele. O mundo tenta nos dizer para que a gente se relacione com Deus do jeito que eles pensam que deve se relacionar com Deus. O mundo vai tentar fazer com que você enxergue Deus como um ídolo que cede a barganhas. O Deus das Escrituras não se relaciona conosco nos mesmos moldes. Não se relaciona da mesma maneira. Busque conhecer a forma como Deus quer se relacionar contigo. E pare de se relacionar com Ele da maneira como o mundo disse para você se relacionar com Ele. Vamos orar? Meu Deus, tem misericórdia de nós, porque nós aprendemos de forma equivocada maneiras de buscar o Senhor, de nos relacionarmos contigo. Tem misericórdia de nós, Senhor, apaga as nossas transgressões, limpa o nosso pecado, que insistentemente nos ensina a fazermos o contrário da tua vontade. Meu Deus, se em nosso coração houve desejo de barganha em um voto, perdoa-nos, ó Senhor. Perdoa-nos, ó meu Pai. Nós erramos e pecamos contra Ti. Dá-nos um coração que saiba discernir as coisas. E guarda a nossa boca para não votarmos nada ao Senhor, do qual nós venhamos a nos arrepender depois. Nos ajuda a termos palavra firme com o Senhor, de forma que aquilo que prometemos nós cumprimos. É no nome santo de Jesus Cristo que nós te rogamos isso. Amém.